Como uma forma de remunerar os seus acionistas ou se financiar em projetos de novos investimentos, algumas empresas aproveitam momentos de baixa das suas ações para realizarem um movimento chamado de recompra de ações. Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como funciona esse sistema de recompra de ações que é muito utilizado tanto na bolsa brasileira quanto em outras bolsas ao redor do mundo, inclusive em bolsas lá dos Estados Unidos, e também explicar qual é a diferença da recompra para os dividendos e como isso pode ser positivo para os investidores. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom pessoal, esse vídeo vai ser um daqueles vídeos muito mais conceituais, onde eu explico aí um termo do mercado e um movimento que as empresas costumam fazer e que muitos investidores não têm conhecimento, que é essa questão da aquisição ou programa de recompra de ações. Nesse sentido, então, nós temos várias empresas muito famosas aqui no Brasil mesmo que fazem a utilização desse programa, e eu já adianto para vocês que a esmagadora maioria das empresas da bolsa, principalmente aquelas que têm mais tempo de atuação, já fizeram ou estão com algum programa de recompra de ações em aberto. Posso trazer para vocês como exemplo aqui do site da B3, onde eles nos trazem uma lista atualizada das empresas que estão com o programa de recompra aberto, a Gerdau, por exemplo. Temos também outras empresas como a Irani, a própria gigante Itaúsa, o Itaú Unibanco, o próprio Banrisul e também o gigante Bradesco. Então reparem que nós temos várias e várias empresas aqui com o programa de recompra de ações em aberto, e isso mostra como as empresas, primeiro, avaliam que o mercado está com um preço muito interessante para elas recuperarem essas ações para a sua tesouraria. E aí vocês devem estar se perguntando, ok, e o que as empresas fazem com essas ações que elas recompram? Bom, vamos dar uma olhadinha nisso agora. Nesse caso aqui eu vou estar trazendo um artigo da Suno, onde eles explicam detalhe por detalhe como funciona a questão da recompra de ações e o que isso significa tanto para a empresa quanto para o seu investidor. A recompra de ações é, no fim das contas, a empresa adquirindo suas próprias ações no mercado para então mantê-las na sua tesouraria ou realizar o seu cancelamento. Isso costuma acontecer muito, principalmente quando as empresas consideram que as suas ações estão abaixo do valor no mercado. Ou seja, elas percebem que o valor da sua ação está muito descontado, então realizam a aquisição dessas ações. Após realizar a recompra dessas ações, as empresas tomam dois caminhos. Um deles, como eu já disse para vocês, é realizar o cancelamento dessas ações. Dessa forma, o número de acionistas que a empresa tem diminui, os acionistas têm um aumento na sua participação total em relação ao número das ações que a empresa possui, e portanto, quando a empresa anunciar dividendos, os acionistas vão receber mais dividendos por ação. Ou seja, o cancelamento de ações acaba trazendo ao investidor mais dividendos. E caso a empresa opte por manter essas ações na sua tesouraria, ela poderá estar vendendo essas ações posteriormente a um preço mais vantajoso e com isso obtendo um bom lucro e podendo utilizar esse capital tanto para a distribuição de novos dividendos aos seus acionistas, quanto para novos investimentos. Portanto, a recompra de ações vai depender muito de qual é o objetivo final da empresa. Mas no geral, ou o acionista vai ter uma maior participação na empresa, ou a empresa vai ter um capital posteriormente com a venda dessas ações no mercado. Além do cancelamento das ações e também a empresa poder manter essas ações em tesouraria, existe ainda um outro efeito sobre os investidores e sobre o mercado, que é a redução de free float, ou seja, as ações que estão em negociação. Com isso, é diminuída a liquidez, isso pode levar inclusive ao aumento do preço de negociação das ações no mercado, pois, caso a ação esteja com uma demanda igual, mas exista uma oferta menor dela no mercado, a possibilidade de que o preço suba existe. Algumas outras visões e pontos interessantes sobre a questão da recompra é: a empresa pode estar utilizando essas ações para dar de bonificação aos seus executivos ao invés de ter que emitir novas ações. Então isso pode facilitar essa questão, ao invés de colocar novas ações em circulação no mercado, ela utiliza as ações que ela já recomprou. Ou podemos ter também a empresa utilizando um caixa excedente para realizar essa compra. Isso pode estar acontecendo no momento em que a empresa avalie que não tem mais investimentos tão bons no mercado e que talvez a melhor opção fosse realmente adquirir novamente as suas ações, tanto para o cancelamento delas quanto para uma venda posterior. Existe um ponto importante a citar que acontece principalmente no mercado lá dos Estados Unidos em relação à recompra de ações. Nesse sentido, nós temos que lembrar que, nos Estados Unidos, os dividendos são taxados pelo governo. Portanto, as empresas costumam utilizar muito a questão da recompra para trazer uma forma nova de remuneração aos seus acionistas. Ou seja, elas compram as ações, realizam seu cancelamento e com isso as ações do investidor acabam valorizando, pois existem menos ações em circulação. Então, no mercado dos Estados Unidos, isso acaba fazendo mais sentido ainda, principalmente devido a essa questão de taxação. Bom, agora que nós já passamos por alguns dos principais detalhes e também efeitos que a recompra de ações tem no mercado, vou trazer aqui algumas notícias e algumas considerações para vocês. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é que
A recompra de ações teve um recorde de 1,3 trilhão de dólares no ano de 2022, praticamente igualando os dividendos. Ou seja, muitas empresas em todo o mercado global avaliaram que suas ações estavam precificadas erradas e estavam mais baratas do que deveriam, então se aproveitaram disso para realizar grandes recompras. Esse estudo leva em conta as 1.200 maiores empresas de todo o mundo e aponta que elas recompraram então um valor recorde na casa dos 1,31 bilhão de dólares de ações, um volume muito próximo aos 1,39 trilhão que as mesmas pagaram de dividendos no último ano. Detalhe importante que vindo desde 2012, as recompras de ações tiveram um grande aumento nesses últimos anos. Isso pode indicar inclusive que essas empresas estão vendo um excelente momento para estar readquirindo as suas ações. Com isso, várias empresas, principalmente lá dos Estados Unidos, como a Meta, o Facebook, o Instagram e o próprio Google, que não pagam dividendos, algumas delas vêm optando pela sua recompra de ação como uma forma de remuneração ao seu acionista. Claro, vale ressaltar que isso acaba sendo muito mais forte no mercado dos Estados Unidos e em outros mercados ao redor do mundo, exatamente pela questão da taxação de dividendos, que aqui no Brasil ocorre de uma forma um pouquinho diferente. Lembrando, nós temos os dividendos que são isentos de imposto de renda, e nós temos também a questão do JCP, que é o juro sobre capital próprio, que tem a taxação, mas as empresas acabam levantando isso como uma despesa no seu fluxo de caixa, o que acaba reduzindo seus impostos em alguns outros pontos. E aí começa a surgir aquela grande dúvida: será que a recompra de ações é tão benéfica ou até mesmo melhor do que a distribuição de dividendos direto caindo no bolso do acionista? Bom, um dos principais pontos positivos e que me deixa particularmente mais inclinado ao recebimento de dividendos é receber aquele dinheiro agora caindo na minha conta. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma ação do Banco do Brasil e ela distribui dividendos para mim, eu prefiro isso porque eu posso reutilizar esses dividendos na hora que eu quiser e na hora que eu achar mais apropriado para estar adquirindo outras ações. Já a questão da recompra de ações não é tão certa porque ela vai depender muito de qual utilidade a empresa vai dar para essas ações que ela recomprou. Isso pode trazer grandes vantagens à empresa no futuro caso ela realmente acredite que sua ação pode valorizar muito e, portanto, ela manteria essa ação na sua tesouraria e venderia posteriormente, podendo inclusive financiar novos projetos e novos investimentos, ou simplesmente distribuir um grande lucro aos investidores de uma só vez. Mas existe também a possibilidade de que essas ações recompradas não sejam utilizadas de uma boa forma e, portanto, o investidor estaria perdendo a oportunidade de receber bons dividendos quando a empresa optou pela recompra de ações. Por sorte, aqui no Brasil nós ainda não temos a questão de tributação de dividendos e isso acaba facilitando muito a vida. Por esse motivo, eu agora prefiro muito mais o recebimento de dividendos, tanto por já ter o dinheiro na minha conta para utilizar na hora, quanto por ter aquele fluxo mais constante de recebimentos que eu posso estar utilizando todo mês para fazer um novo reinvestimento. Mas é claro, pessoal, isso depende do perfil e dos objetivos de cada investidor. Na minha opinião, os dividendos acabam sendo melhores. Existem inclusive aquelas empresas que optam tanto pela recompra quanto pela distribuição de dividendos. É o que acontece, por exemplo, atualmente com o Itaú e também com o Banco Bradesco. Nesse sentido, as empresas aproveitam o melhor dos dois mundos para tanto remunerar o seu acionista, quanto para aproveitar as suas ações baratas e fazer a sua recompra. Esse é o cenário que eu enxergo hoje para o Brasil, principalmente considerando que nós não temos hoje a taxação dos dividendos. Mas, caso nós tenhamos os dividendos taxados posteriormente, pode ser que a recompra de ações venha com muito mais força para o mercado e que ela comece a fazer, na minha opinião, muito mais sentido do que ela faz hoje, ao invés dos dividendos. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para esse vídeo hoje era isso, então. Se vocês quiserem conferir se aquela empresa que vocês gostam, se aquela empresa que vocês acompanham está hoje com um programa de recompra de ações em aberto, vocês podem conferir isso tanto no site da B3 quanto no site de relações com investidores dessas empresas e dessa forma entenderem ou até mesmo perguntarem às empresas qual é a destinação que elas vão dar a essas ações recompradas. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deixem aí nos comentários, pessoal. Vocês preferem receber dividendos no seu bolso ou preferem que a empresa faça a recompra de ações e utilize da forma como ela achar melhor? Peço que caso tenham gostado desse vídeo e caso ele tenha sido útil para vocês, que deixem o seu like e também se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.